espelhos refletores de luz de forma esférica são obtidos de um formato esférico. Veja bem, isso aqui não é uma esfera desenhada. Isso seria um plano de uma circunferência. Olha uma esfera como ela é. A gente pode desenhar uma esfera criando essa característica, olha. Tá? Onde aqui nós temos o centro dessa esfera, um raio de curvatura dessa esfera, ou seja, para todas as superfícies o mesmo raio. Isso é uma esfera. Como que se obtém um espelho? Um espelho esférico se obtém através de um corte fora do centro de curvatura. Um corte aqui, selecionando essa calota esférica, como se fosse uma parte de uma concha, né? Como se fosse uma colher. Então essa face da colher aqui, ó, que é um buraco onde você pode conseguir reter o alimento, onde você tem essa curvatura de concha, tá? É a chamada face côncava. Essa face aqui, né, da curvatura da calota, recebe o nome de face convexa. Então, portanto, quando essa superfície recebe a luz daqui e a luz sofre uma reflexão por aqui, nessa face, joga esse resto da esfera fora, a luz, ela bate na superfície côncava, sofrendo uma reflexão. Aqui nesse ponto, onde nós temos o quê? Um eixo de simetria perpendicular a esse espelho. Portanto, passando pelo centro, qualquer reta intercepta essa esfera numa perpendicular. Por isso dizemos que essa é a reta normal. Como a luz está chegando por aqui, nós temos o ângulo de incidência, aqui nós temos o ângulo de reflexão. Tá? Então a luz chegou pela face côncava. Se essa face é a face côncava, essa é a face côncava refletora. Então se a luz está vindo daqui, é porque aqui é a realidade do espelho por onde a luz vem dos objetos. Então essa é a parte refletora que a gente vai planificar assim, com esse tipo de curvatura. Então nós estamos dizendo que aqui nós temos a luz refletida. Então, portanto, a gente pode achurar aqui como aquela pintura, dizendo que essa região aqui é a região virtual e essa região aqui é a região real. Então, portanto, o nome desse espelho, ele se dá pelo nome voltado para a face refletora. Então o nome da região real. O nome da região real é a côncava. Então isso aqui é um espelho esférico côncavo. Agora, se nós pegarmos esse mesmo espelho, fizermos isso, e não deixarmos a luz mais refletir desse lado, e sim fizermos aquela pintura de tinta refletora do lado de cá, se a luz vier por aqui, ela vai sofrer a reflexão aqui. Então ela está refletindo nessa face convexa. Então ela estaria refletindo por aqui. Então essa face agora é a face que não pode estar achurada. Olha aqui onde estão as achuras. Então, se nós pegarmos o eixo do centro, nós temos aqui um centro de curvatura numa região real. Enquanto que essa região passa a ser a região virtual, já que o reflexo da luz é por aqui e essa região é a real, então a diferença é esse espelho esférico convexo, o nome da região real está na convexa, o centro de curvatura dessa curva aqui, ó, está dentro da região virtual. Então, portanto, os espelhos de forma convexa
tem o centro de curvatura dentro da região virtual. E o espelho côncavo tem o centro na região real. A gente já vai ver isso na próxima lousa. Eu desenhei dois espelhos esféricos côncavos. Olha aqui onde estão as achuras, na curvatura convexa. Então a região real é desse lado. A região real é desse lado. Então, como eu tenho essa esfera aqui, já que eu tinha feito o corte, eu tinha essa esfera aqui, desta curvatura o centro está na região real. Esse encontro desse eixo principal que passa pelo centro, que é perpendicular ao espelho, esse ponto se chama vértice do espelho. Vértice do espelho. Então essa distância do centro até o vértice é o raio dessa curvatura esférica. Então a gente diz que é o raio desse espelho esférico. Alguns raios de luzes que vão chegar no espelho, o principal que a gente usa demais na reflexão é o que vem paralelo ao eixo principal. Esse raio ele vem paralelo a esse eixo principal. Como que a gente mostra onde ele vai passar? Esse é o principal raio, então vamos fazer bem direitinho. Lembra que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão e a reta normal, que aqui na esfera a normal é aquela que passa pelo centro, ó. Inclusive essa também do eixo principal é perpendicular, ela também é uma normal, só que a luz está batendo aqui. Se eu desenhar dois ângulos iguais, eu vou ter a reflexão simétrica desse lado. Então olha onde a luz passa por simetria desse raio de luz. Esse é o chamado raio incidente e esse é o raio refletido. Eu vou pegar um outro raio também paralelo, por exemplo, aqui por baixo, ó, mais próximo ainda, ó, ele bateu aqui. Aqui é o ponto de incidência desse raio incidente. Cadê a normal? A normal é aquela que sai do centro e passa por aqui numa perpendicular. Esse é o ângulo de incidência, então eu vou ter que desenhar o de reflexão igual. Ó. Olha o que acontece com o raio refletido. Ó. Olha como esse espelho côncavo concentra a luz. E olha onde ela vai passar. Justamente aqui, ó, após a sua reflexão. Justamente no mesmo ponto onde o vermelho passou. E justamente esse ponto é a distância média do centro ao vértice, que era o raio. Então esse ponto aqui, ó, está justamente na metade do raio. Se eu pegar outro raio de luz, ou qualquer outro raio, paralelo ao eixo principal, ó, todos eles paralelos, a reflexão desses raios paralelos, todos eles vão passar aqui nesse ponto. Por isso que a gente fala que o espelho côncavo, ele é um concentrador de luz, ele concentra a luz. Por isso que esse ponto recebe um nome especial, chamado de ponto focal ou foco do espelho. Essa distância focal desse espelho está na região real. Não tem nada dentro do espelho, ele está sendo refletido para frente do espelho, que é um espelho esférico côncavo. Então esse é o primeiro raio de luz que a gente vai usar vindo dos objetos para formar uma imagem posterior na aula que a gente já vai resolver. O que significa isso? Que esse raio de luz, quando ele bate no espelho e volta refletido, ele passa a se concentrar na média distância entre o centro e o vértice. Essa média distância é chamada de foco. Então por isso que toda vez que a gente for treinar, a gente faz essa curvatura côncava, marca um centro, marca a distância focal na metade. Tá? Então qual é o primeiro raio de luz que a gente vai desenhar? Não precisa mais traçar essa normal, não precisa mais fazer isso daqui. É só você desenhar um raio que vem paralelo, olha lá, ó. Se ele é paralelo a esse eixo principal, ele bate lá no espelho e passa pelo foco. Aqui, ó, já fez a simetria da normal, então não precisa mais desenhar isso. Desenha a luz chegando, que é o raio incidente, e a luz saindo, voltando do espelho, que é o raio
refletido. Bom, aí tem aquele lance. Princípio da reversibilidade. Como a luz se propaga em linha reta, se ela vem em paralelo e passa pelo foco, ela também poderia passar pelo foco, bater lá no espelho e volta paralelo, sem problema nenhum. Então eu poderia fazer o sentido oposto. Uma luz passando pelo foco, ela também volta paralela, tranquilamente. Tá, moçada? Tem mais dois raios que eu gosto muito. O que passa pelo centro. Uma luz que vem de um objeto e passa aqui pelo centro com qualquer inclinação, seja mais para cima, mais horizontal, qualquer inclinação, se ela passa no centro, ela vai bater numa perpendicular ao espelho. Por quê? Porque se ela passa pelo centro, toda luz que passa pelo centro de uma esfera forma um raio de curvatura. Ó. Essa medida aqui, ó, é o raio, essa medida aqui é o raio, essa medida aqui é o raio. Então ele incide perpendicularmente. Cadê a normal? A normal está aqui, bem em cima dessa luz. Então o ângulo de incidência que essa luz que passa pelo centro forma com a normal é zero, está em cima dela mesmo. Então o ângulo de reflexão também é zero. Então essa luz volta sobre ela mesma. Se ela passa pelo centro, ela volta sobre ela mesma. Esse é um outro raio que a gente vai usar. O último que a gente vai usar, que são 4. Por que 4? O que vem paralelo passa no foco, o que passa no foco volta paralelo, o que passa no centro volta sobre ele mesmo e o que vem pelo vértice. Então veja que nós estamos utilizando os 3 pontos marcados no eixo principal, o centro, o foco e o vértice. Se ele passou pelo vértice, aqui está a jogada, moçada, porque esse vermelho a gente vai usar muito. A reta normal é o centro, a reta que passa pelo centro. Ó. Essa é a normal. Então esse aqui é o ângulo de incidência. Nossa, mas como que eu vou desenhar um ângulo de reflexão igual? Bom, a dica que eu dou para vocês. Para que você tenha o mesmo ângulo de reflexão aqui, porque aqui está fácil no meu desenho, mas você pega um desenho maior, com um lápis, fica difícil. Então o que eu faço? Eu faço isso, pessoal. Eu costumo, em qualquer lugar desse raio vermelho, imaginar uma reta em qualquer lugar aqui, por exemplo aqui. E medir essa distância com uma régua ou com um pedacinho de lápis. Medir essa distância para cá e para cá. Porque eu vou ter uma simetria de 2 triângulos. Então ele vai se refletir com o mesmo ângulo aqui, ó. Aqui eu tenho a certeza que eu estou desenhando o mesmo ângulo. Então todo raio que passar pelo vértice volta com o mesmo ângulo que chegou. Então vocês podem fazer essa simetria de distância aqui, ó. Esses raios que nós desenhamos 3, mas tem em cima desse verde o 4 voltando, então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pôr uma flechinha assim, ó, para dizer que ele está indo e passando pelo foco e voltando paralelo, tanto faz, tá? Chega, passa pelo foco, volta paralelo, tanto faz. Esses raios nos espelhos, tanto no côncavo como no esférico que a gente vai ver, são chamados de raios notáveis. Por que raios notáveis? Esses raios, eles são notados, né, para quem vai desenhar as imagens de objetos que vão ser colocados na frente do espelho. Então a gente vai usar esses raios para desenhar a posição, o tamanho da imagem, que a gente já vai ver daqui um pouquinho. Presta atenção nesse desenho agora. As achuras estão aqui. Aqui não tem achura. Então essas achuras me dizem que essa região é virtual, quer dizer, está dentro do espelho. Então aqui é o lado de fora, região real. Como o lado de fora está voltado para a face convexa, então esse é um espelho esférico convexo. Ah, professor, mas não tem jeito de desenhar assim ou assim? Olha, gente, desenhar assim ou assim, cuidado. Para ele ser convexo eu tenho que achurar aqui. Então essa aqui agora é a região real. E essa é a região virtual. Então eu não posso desenhar nenhuma luz aqui dentro. Porque a luz bate e volta. E essa é a região real.
Então esse é um espelho esférico convexo. Então você tem que olhar pela região real. Primeiro você enxerga a achura. Aqui é virtual. Depois você vê do lado de fora, que é a região real. Então você dá o nome pela real. Beleza? Então vamos fazer os raios notáveis nesse espelho esférico convexo. Então quais são os raios notáveis aqui? Primeiro, tem que desenhar o eixo principal, que é o eixo de simetria aqui. O primeiro ponto aqui é o vértice. Olha o tamanho dessa bola aqui, ó. É uma bola, é uma esfera. Então aqui está o centro, aqui está o foco. Veja que agora esses pontos estão dentro da região virtual. Se eles estão dentro da região virtual, a luz vai chegar por aqui, ó. E como que esse paralelo, que é aquele primeiro que nós desenhamos, bate no espelho, como que ele volta, porque o espelho reflete? Ele volta passando pelo foco. Ah, mas o foco está lá dentro. Mas ele volta. Então olha só como ele passaria pelo foco. Por que eu tenho que tracejar? Eu tenho que tracejar porque esse é o rumo do foco. E dentro da região virtual não tem luz. Então esse tracejado é para desenhar dentro da virtual. Porque a luz, na verdade, ela não entra aqui, ela volta. A gente desenha ela voltando nessa direção do foco. Olha como ela bate paralela e volta passando pelo foco. Então, se eu fizer um outro igual aqui por baixo, paralelo, ó, ao eixo principal, bateu aqui no espelho, já traceja passando pelo foco, só que ele não passa, ele volta. Olha aqui que esse espelho está fazendo. O côncavo estava fechando, o convexo estava abrindo. Então ele está desconcentrando a luz. Tá? Qual era o outro? O do vértice. Gente, o do vértice não muda. Olha o do vértice aqui, ó. Eu sei que esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse, mas faz essa simetria, ó. Pronto. A luz que volta pelo vértice. É o mesmo do côncavo, por isso que a gente usa muito ele. Porque ele é igual nos dois, ele bate no vértice e volta com o mesmo ângulo. O problema está aqui, no raio que passa pelo centro. Como que eu faço ele passar pelo centro? Igualzinho do foco. Eu pego uma direção do centro, ó, tracejada. Então eu tenho que pegar a luz vindo assim, ó. Quando ela vem aqui, ó, ela está na direção do centro, então ela está perpendicular, então ela volta sobre ela mesma. Aqui por baixo, eu posso pegar por aqui, ó. Opa, já não vai sair na direção, só um minuto. Aqui, também não. Aqui agora. Aqui está na direção do centro, ó. Então ela veio aqui, então ela volta aqui. Ela bate e volta. Esses são os raios notáveis de um espelho convexo. Aí aquele paralelo, de novo, vem paralelo, volta pelo foco. E se ele vier assim, ao contrário, ele vem pelo foco, ele volta paralelo. Esses são os raios notáveis que a gente vai usar para a construção das imagens agora. Se você seguir a construção das imagens, já é a resolução do primeiro exercício que vocês têm que estudar muito. Veja que você tem no primeiro exercício a alternativa A, B, C, D, E e F. Na verdade, você tem 6 exercícios. Então, o único tempo de aula que a gente vai ter é para resolver esses 6 exercícios. Depois, o segundo e o terceiro a gente não vai fazer, porque tem que ter uma aula de estudo analítico. Então, nós vamos dividir essa aula em 2 partes. Vocês têm um quadriculado aí, eu não tenho. Vocês vão fazer com a régua o que eu vou fazer aqui. Logo no primeiro exercício ele fala o seguinte: obtenha graficamente a imagem do objeto AB e dê as suas características nos casos a seguir. Ou seja, nesse primeiro exercício, no caso do item A, por que ele faz assim, ó? Ele vai curvar e ele faz assim. Por que ele desenha esse espelho esférico como se fosse um plano? Eu vou avisar a vocês o porquê. Isso recebe o nome de aproximação de Gauss. Por que, gente, aproximação de Gauss? Tem vestibular que faz o espelho assim, tem vestibular que faz assim. Por quê? Porque essas retas,
essas curvas estão tão próximas do eixo principal, que esse raio está tão próximo que quando ele bate aqui, o resto desse espelho aqui não me interessa. Só me interessa onde ele bate. Então esse pedacinho do espelho aqui, onde a luz bate, funciona como se fosse um espelho plano. Então, portanto, ele tem essa curvatura aproximada a uma reta, onde a luz bate. Por isso que eles fazem essa aproximação de Gauss, tá? Então não tem problema nenhum desenhar o espelho assim. Qual é o grande problema? Identificar o espelho. Veja que no item A, ele pôs as achuras aqui, ó. Então ele pôs as achuras desse lado da curvatura, ó. Então essa é a região virtual, essa é a região real. Então, portanto, esse é um espelho esférico côncavo. Onde eu tenho aqui o vértice, o foco e o centro de curvatura. Vamos prestar muita atenção nisso. O centro, o foco na metade, ó. Metade, metade, na simetria aqui, no ponto médio, perdão. Esse espelho faz isso, ó. E curva aqui, ó. Ó como é que ele está fechado. Então ele está assim. Então aqui é a parte côncava. E aqui é a parte real. Olha onde ele colocou o objeto. Depois do centro. Bem aqui depois do centro. E ele chamou esse objeto de objeto AB. Eu vou chamar ele de O. Pessoal, presta atenção numa coisa. Por que o espelho esférico côncavo tem 5 possibilidades de formação da imagem? Porque você tem 5 lugares para colocar esse objeto. Eu coloco ele depois do centro. Eu coloco esse objeto em cima do centro. Eu coloco esse objeto entre o centro e o foco, em qualquer lugar aqui. No foco e entre o foco e o vértice. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 posições para o objeto. Por isso que no espelho côncavo tem como eu classificar a imagem formada 5 vezes. Vão aparecer 5 tipos de imagem. Então presta atenção num primeiro desenho. O pezinho do objeto está no eixo principal. A cabecinha do objeto, que é um outro ponto, está fora do eixo principal. Então, se eu descobrir a imagem desse ponto aqui, que é esse ponto X, Y, Z, A, eu consigo descobrir onde está o ponto onde forma a cabecinha da imagem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar desse ponto um raio paralelo. Por onde ele passa? Pelo foco. Certo? Qual é o outro raio que a gente pode pegar? O que passa pelo vértice, saindo lá desse ponto. Se ele passa pelo vértice, ele vai se refletir com o mesmo ângulo. Faz uma reta aqui e mede essa mesma distância aqui, ó. Aí, agora sim. Ele vai passar aqui, ó, na reflexão. Olhem os dois raios refletidos. De onde que eles estão vindo? De dentro do espelho. Mas como de dentro do espelho? Pessoal, se eu olhar daqui, se eu botar meu olho aqui, meu olho está virado para o espelho, meu olho não vai ver o objeto, ó. Meu olho está para cá. Meu olho vai receber esses dois raios. Os raios que vêm por reflexão, como se eles estivessem vindo lá de dentro do espelho, igual o espelho plano, né? Os raios refletidos que vão formar a imagem. Olha onde está a cabecinha da imagem, onde os raios refletidos pelo espelho se cruzam. Então aqui está a cabecinha da imagem. O pé da imagem, então, está logo abaixo, no mesmo nível aqui. Então presta atenção agora, pessoal. Tem gente que só faz isso e deixa, não pode. Se o objeto é uma flechinha, a flechinha está encostada nesse ponto, ela está encostada nesse ponto. É a flechinha que vai te orientar a imagem, ó. Então, o pezinho está no eixo principal, o pezinho está aqui. Então, a flechinha aqui, ó. Olha o tamanho dessa imagem. Então, como nós vamos classificar essa imagem? Ela é uma imagem. 2 pontos. Ela é uma imagem real. Por quê? Porque ela não se formou dentro do espelho, ela não se formou na região virtual. Ela se formou aqui.
Então, por isso, para eu enxergar essa imagem, eu posso colocar aqui uma tela, ou um pano branco, ou essa lousa branca, para a imagem se projetar nela, se formar e eu enxergar. Por isso que uma imagem real, em alguns exercícios, também ela recebe o nome de imagem projetada num anteparo. Então ele fala assim, uma imagem foi projetada num anteparo, então ela vai ser uma imagem real. O que mais ela é? Se ela é real, ela é também invertida, ó. Se ela é invertida, ela está de ponta cabeça em relação ao objeto, ó. E o tamanho dela é menor. Então vocês vão construir isso no primeiro exercício. Então vocês vão ver que a imagem tem que formar aí no exercício de vocês com a régua entre o centro e o foco. Vocês vão traçar isso com a régua e... Então eu vou deixar esse vídeo aí para vocês, né, o link dele para vocês assistirem quando vocês tiverem que estudar, tá bom? Então a gente vai deixar esse vídeo para vocês no link. Pessoal, no item B, ele põe um objeto que já estava além do centro, ele começa a aproximar o objeto. Lembra que a imagem estava aqui pequenininha? Veja o que acontece. Quando ele coloca aquele objeto AB aqui, o primeiro raio de luz que sai da cabecinha do objeto, que ele vem paralelo, ele vai passar pelo foco. Olha o refletido aqui. Olha o incidente aqui. Essas flechinhas vocês nunca podem deixar de desenhar, que ela dá o sentido de propagação da luz. Olha o que vem pelo vértice. Ixi, passei torto aqui. Olha o que vem pelo vértice. Ele vai ter que passar nessa simetria do eixo principal. Quando ele passa nessa simetria, olha o que vai acontecer, pessoal. Essa luz vai cruzar. Olha o raio refletido. Ele vai cruzar justamente aqui, debaixo do centro. Esse é o chamado de alto conjugado da imagem, ou imagem alta conjugada. Onde ela está? Justamente na mesma posição do objeto na frente do espelho. Como esses dois ângulos aqui são iguais, essa distância da imagem do objeto são iguais, esses dois triângulos são semelhantes. Então a imagem e o objeto terão o mesmo tamanho também. Então o que significa isso na classificação dessa imagem? A imagem continua sendo real, invertida. E agora, só lembrar que no primeiro exercício, que era o item A, que esse objeto estava além do centro, a imagem estava aqui, eu aproximei o objeto e a imagem que estava aqui se afastou. Então, conforme o objeto vem vindo para mais perto do espelho, essa imagem vai aumentando de tamanho e vai se afastando do espelho. Correto, moçada? Então, eu posso dizer que ela tem tamanho igual. É uma imagem real, invertida e igual. Pessoal, seria interessante eu já alertá-los que toda imagem que for real, que se formar na frente do espelho esférico, ela será invertida. Toda imagem real será invertida. Então o item C, que nós vamos fazer agora, esse objeto estará mais próximo do espelho ainda. Eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco. Essa imagem vai se afastar mais ainda. O objeto está colocado entre o centro e o foco, que seria a nossa terceira posição. O objeto na primeira, no item A, estava além do centro, no centro, agora entre o centro e o foco, e depois no foco e entre o foco e o vértice. Aí a gente termina o côncavo. Ele vem paralelo. Vocês têm que treinar isso em casa, moçada. E passa pelo foco. Vem paralelo, bate no espelho, volta pelo foco. Quando ele vem pelo vértice, ele volta com o mesmo ângulo. Olha só como ele volta com o mesmo ângulo agora, ó. Olha onde ele vai cruzar na sua reflexão. Gente, são os refletidos. Eu não posso fazer aqui. Por quê? Porque esse vermelho ele não é o refletido, ele é o incidente, ó, ele está chegando.
Se ele está chegando, ele está vindo do objeto. Os que vêm do objeto refletem e formam a imagem. Então a imagem ela vai se formar aqui. A cabecinha dela. Então cadê o pé dela? Está no eixo principal. No meu desenho o eixo principal ficou pequeno, prolonga. Então se o pé do objeto está no eixo principal aqui, ó, o pé da imagem está aqui. Olha a nossa imagem, como ela está se afastando do espelho e aumentando de tamanho. O objeto está numa distância menor, a imagem está numa distância maior. Então essa imagem vai se classificar ainda de forma real. Ela é real, portanto ela vai ser invertida e maior. O objeto muito longe dava uma imagem pequenininha e perto. Um objeto mais perto vai dando uma imagem maior e mais afastada. Então, por enquanto, as imagens são todas reais. Cuidado, que a hora que eu colocar o objeto agora no foco, o primeiro raio de luz, ele vem paralelo. Como ele vem paralelo, ele se reflete passando por onde? Pelo foco. E depois ele vem pelo vértice. Olha a simetria. Você percebeu que essa distância o objeto vem vindo? Esse pontinho mais perto do espelho faz essa luz ficar mais inclinada. Então essa distância aqui vai aumentando. Ó. Olha o que vai acontecer. A luz agora, ela não cruza mais aqui. Porque olha aqui, ó, esse cruzamento aqui formando duas diagonais, esses raios aqui perpendiculares, olha essa simetria, esses raios são paralelos, eles nunca vão se cruzar aqui para formar um ponto. Então a gente, se não cruza aqui na região real, a gente vai tentar cruzar dentro do espelho. Também não, porque eles são paralelos e dentro do espelho tracejado. Então você tenta prolongar para eles cruzarem aqui. Não vai cruzar, porque eles são paralelos. Então essa imagem, ela não se forma. Essa imagem, ela não tem classificação porque ela não aparece. Então ela é chamada de imagem imprópria. Ah, e lá na matemática? Onde duas retas paralelas se cruzam? Ah, se cruzam lá no infinito. Tá? Então essa imagem pode ser também chamada de infinita ou imprópria. Vocês viram o que aconteceu? O objeto vem aproximando, a imagem vai se afastando e os raios vão abrindo, por isso que eles vão se cruzando cada vez mais longe, até não se cruzarem mais no item D. Então nós já fizemos 1, 2, 3, 4 formações. A última agora seria o objeto entre o foco e o vértice. Ainda um espelho esférico côncavo com a luz vindo paralela e passando pelo foco. Ó, vem paralela, já bate no espelho, reflete passando pelo foco. Sempre na reflexão da luz paralela, volta pelo foco. E o do vértice? Aqui o do vértice. Olha só. Agora ele abriu. Abriu aqui. Não é paralelo mais. Então prolonga ele aqui, ó. Olha onde essa imagem vai se formar. Aqui. Agora é a primeira imagem que se forma dentro do espelho. Se vocês tiverem sorte, esse é um dos espelhos mais complicadinhos que tem e que o pessoal esquece. Por quê? Porque o côncavo até agora só deu real, real, real e imprópria. Real, real, real e imprópria. As 3 reais eram invertidas. Agora essa imagem agora não se formou aqui na região real. Ela se formou dentro da região virtual. E olha o tamanhozão dela. Mas olha a distância que o espelho se encontra do objeto, bem pertinho. Eu coloquei o objeto bem perto do espelho, ou o espelho bem perto do objeto, dentro da distância focal.
Olha como essa imagem ficou ampliada. Então, para eu ver essa imagem, não tem que ser projetada mais. Porque eu não posso pôr um anteparo, eu não posso pôr nada dentro do espelho. É só para olhar para o espelho que ela está lá dentro. Essa é uma imagem virtual, ela está na região virtual. E toda imagem que for virtual, ela vai ser de orientação direita. Tem gente que escreve direta, tanto faz. Direita ou direta, ou seja, ela é na mesma orientação do objeto. Onde que tem esse espelho? O dentista. Aquele espelhinho de dentista, ele é levemente, ele é assim, ó, levemente côncavo esse espelhinho aqui, ó. E ele põe esse espelhinho pertinho do dente, ou seja, o dente vai ser o objeto. E o dentista olha lá para dentro para ver o problema ampliado. Para ver esse problema ampliado. Então ele vai olhar lá dentro e vai ver uma imagem ampliada. Tá? Espelho de esteticista. Então você vai tirar aquele cravão do seu espelho, aquela espinha do seu rosto, perdão, aquele cravão do seu rosto, a espinha do seu rosto. A esteticista põe um espelho pertinho para ver o bigatão que vai sair lá de dentro, que seria a imagem do objeto. Então ela olha para dentro do espelho para ver ampliado a sua pele, né? Beleza, pessoal? Então, presta atenção, essa é a última formação. Toda vez que você vai fazer graficamente, que é o que ele pede no primeiro exercício, é fazer essa construção da imagem. Obter graficamente, quer dizer, faça o desenho e classifique-a. Ela tem 3 classificações. Primeiro, quanto à posição dela, é uma posição real ou uma posição virtual? A imagem aqui é virtual. Quanto à orientação, se ela for real, ela vai ser sempre invertida. Se ela for virtual, ela vai ser sempre direita. E o tamanho aqui? E quanto ao tamanho? Aqui é maior. Então vocês já perceberam que eu fiz a 5ª formação. A primeira, no côncavo, era real invertida. A segunda também, real invertida. A terceira também, real invertida. Peraí. Real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior e imprópria. Então acabou a combinação da real. Agora ela passou a ser virtual e direita e maior. Está faltando quem? A virtual, direita e menor. É a última que está faltando. Veja que agora, no item F, ele troca a posição do espelho, ele faz isso, ó. E achura aqui. Então, portanto, essa região aqui é a região de curvatura para cá. E curvatura para cá é assim. Então, aqui é a face côncava. A face côncava está na virtual. Então, esse aqui é um espelho esférico convexo. Por quê? Porque o nome dele se dá pela face voltada pela região real. Ó. A região real é a convexa e a região virtual é côncava. Tá? Então, portanto, essa é a região virtual. O que nós temos aqui? O eixo principal, essa curvatura. A curvatura está aqui, não está para lá. Se a curvatura está aqui, centro e foco dentro do espelho. Essa é a diferença. Se fosse côncavo, a curvatura estava para cá. Ó. Centro e foco de lá, na região real. Centro e foco na região virtual. Guarda bem isso para a próxima aula, hein? Próxima aula a gente vai precisar de mais dessas posições. Tá? No convexo, centro e foco dentro, na virtual. No côncavo, na real. Portanto, aqui, moçada, por que o convexo tem uma formação só? Porque eu coloco o objeto, lógico, na região real. Eu não consigo colocar o objeto dentro do espelho. Eu não consigo enfiar a mão dentro do espelho, pessoal. Esse objeto nunca vai estar aqui dentro, então ele nunca vai variar nessas posições. Então, por isso que o convexo, ele me dá uma formação só. Ele nunca me dá uma formação que seja o quê? Diferente dessa, porque eu não tenho como variar o objeto. Eu posso colocar o objeto onde? Na frente do espelho. Aqui na frente não varia a posição. Eu não consigo entrar com ele lá dentro. Primeiro raio de luz vem paralelo.
Onde ele passa? Pelo foco, mas o foco está lá dentro. Se o foco está lá dentro, traceja para você pegar essa direção do foco e reflete. Olha lá ele refletido na direção do foco. Então ele vem paralelo, passa tracejado pelo foco para sofrer a reflexão. Então ele abre aqui. E qual que é o outro? O do vértice. O do vértice aqui, ó, sempre é o mesmo, ó. Ele vem pelo vértice e volta com o mesmo ângulo. Olha esse refletido e olha esse refletido. Olha os dois incidentes. Quando vocês forem construir, vocês nunca deixem de desenhar essa flechinha. Essa flechinha é a direção. Não desenha só reta não, só risco não, hein? Então olha lá. Esse é o raio incidente, esse é o raio incidente, esse vem paralelo no foco e esse vem pelo vértice. Não cruzou. Esse refletido não cruza na realidade com esse refletido. Então você vai ter que prolongar para cruzar dentro do espelho. Qual a brincadeira? Se você não cruza aqui na frente do espelho, você cruza atrás. E olha onde eles cruzaram os dois refletidos. Aqui. E era a última que estava faltando. Ela caiu dentro da região virtual. Portanto, toda a imagem virtual, ela é direita ou direta. Tanto faz. E agora o tamanho que estava faltando, o tamanho menor. Sabe que isso me faz lembrar um desenho da minha infância. E que todos vocês já assistiram a esse desenho, que é o desenho do Tom e Jerry. O ratinho sempre fugindo do gato. Aí, em época de Natal, né? Aí o ratinho quer intimidar o gato, né? Com a bola de Natal pendurada na árvore, né? Olha aqui, aquela bola de Natal que ela é prateada, dourada, que ela é refletiva, que você vê as suas imagens lá. Eu acho engraçado porque o ratinho passa aqui e a imagem dele aqui aparece enorme, né? Que bobeira, ela não é enorme, que erro grotesco, porque essa curvatura é a curvatura que está voltada para onde o bichinho está passando aqui, que é o ratinho, ó. Então essa região é a região real. Se essa região é a região real, você está na frente desse espelho, olha a curvatura, ele é convexo. E no convexo, a imagem que se forma lá dentro é sempre pequena. Olha numa bola de Natal para você ver se você não vai ver você pequenininho lá dentro. Não pode aparecer grandão, né? E o cara que fez o desenho, né, o autor, ele desenhou um rato tão grande na bola aqui, tudo curvo, tudo errado, né? Tá errado. E outra coisa, esse espelho, moçada, convexo, é um espelho que tem essa curvatura assim, ó. É aquele espelho que tem nas entradas de garagens de prédio, nas lojas de conveniência. Por que eles põem esses espelhos? Por exemplo, em grandes caminhões, no retrovisor de grandes caminhões que estão ali presos com os retrovisores, ó, eles colocam aqui um espelho desse com uma bolinha saindo assim, ó, uma bolinha assim, ó. Sabe por quê? Porque ele faz isso, ó. Ele abre, ó. Se ele abre, ele aumenta o campo de visão, enquanto o convexo fecha, diminuindo o campo de visão. O convexo concentra a luz, perdão, o côncavo concentra a luz, tá? Enquanto o côncavo concentra, o convexo abre a luz, tá? Então o convexo desconcentra a luz. É divergente aqui, a luz diverge, e no côncavo ela converge. Então, por ser um espelho em que a luz ela é aberta, ele aumenta o campo de visão. Então você enxerga áreas maiores por reflexão. Por isso que alguns pontos cegos somem, né? Ele amplia o campo de visão. Então na loja de conveniência eles usam muito isso para ficar espionando as pessoas que costumam roubar as coisas lá, né? Nas entradas de prédio, onde tem rampa que carro vai subir, eles colocam um espelho para ver se tem algum carro virando e não bater os dois de frente, para ter uma imagem ampliada. Tudo bem, pessoal? Então está aqui o nosso término da nossa aula de óptica, com algumas dicas para vocês.
Gostaríamos muito que vocês assistissem bem essa aula e fizessem os exercícios do módulo 3, só o primeiro, só o que tem construção gráfica. O que tem cálculo de distância, que tem números e valores, ainda não. Deixa para a próxima aula.